palavra de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 11, né? Lucas 11, 10. Domingo passado, o pastor João, ele trouxe aqui uma meditação sobre quando Deus não responde à oração, né? E agora, hoje, nós vamos meditar aqui das orações, as orações atendidas, né? Vamos falar também desse mesmo tema, que é o que Deus tem trazido para nós, né? Lucas 11, 10. Ele dá uma dica para nós. Jesus fala, né, no Evangelho de Lucas, ele fala o seguinte, né? Qual que é o segredo para pedir e dai-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Não é tudo que nós queremos? Pedir e dar-se-vos-á. Né? Pedis e recebeis. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Depende da sua versão. Aí. Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Quando que a gente vai ter toda essa resposta? Quando que nós temos e como é que funciona esse tratamento de Deus? Então, fecha seus olhos em cima dessa palavra, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Muito obrigado pela visita aqui do Eric, que é a primeira vez que está conosco nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por cada outra família que estão conosco. Pai, cada um que está também ligado pela internet, acompanhando o nosso culto. Visita, Senhor, cada um, trazendo aos nossos corações agora uma ministração da Tua palavra, direto pelo Espírito Santo. Pai, usa-me, Senhor Deus, como Teu mensageiro aqui, mas a palavra que vem do Teu trono, eu dou plena liberdade para o Espírito Santo trazer a direção, Pai, para nós nessa noite. Eu desde já agradeço, sabendo o quanto que o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Tudo que nós queremos fazer para o Senhor é já desde já agradecer, Pai, a oportunidade de receber. Que agora os nossos ouvidos estejam rendidos a Ti, Pai, e nossa atenção seja para a Tua palavra. Fala aos nossos ouvidos, nós queremos ouvir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como só para resgatar aqui, né, o Senhor está formando o seu grande exército, né? E o regimento, ele olha para a nossa igreja, ele vê o regimento da IBFO, né? Ele já vê soldados que ele está preparando, ele está treinando, está capacitando, né? E tudo isso já está acontecendo, conosco, né, nessa preparação. E quando nós vemos aí, por exemplo, a expectativa de Deus, eu tenho orado muito, buscado, tenho conversado com as irmãs da intercessão também, com os pastores, então a gente tem visto que Deus, Ele tem um propósito muito grande para a nossa igreja, né? Hoje eu tive a oportunidade de receber lá a doação de uma cama, né, para uma família que estava precisando. Eu fui lá, né, junto com o irmão Fernando, lá para a gente retirar a cama. E aí a senhora lá, né, a tia do Fernando, falou assim, né, como é que é a sua igreja, né? Eu falei assim, olha, a nossa igreja não é uma grande igreja, né, mas a nossa igreja é uma igreja de poder, né, do poder de Deus. Né? Nós não temos aqui, como outras igrejas, aí, milhares e milhares, né, de pessoas, né, departamento e tal, mas não tem menos do que tem lá, que é o poder de Deus, que está à nossa disposição. E cada um de nós, escuta o que eu estou te falando, né? Deus está formando aqui uma força de elite, né? Lembra aquela força de elite? O osso duro de roer, então preparando pessoas, soldados de Cristo, né, para que a gente entenda bem que realmente nós temos passado por lutas, né? Tem passado por muitas lutas, mas nós estamos aqui, né? Só que Deus não quer que seus soldados vão e sejam desfalecidos. Ele está nos preparando para que a gente não só tenha a vitória que já é dada, como a gente volte, né, inteiros, né, inteiros. É isso que nós precisamos. A vitória já é dada, mas como é que você tem passado por essas lutas? Então Deus está falando assim, olha, essa batalha já está vencida, mas Deus ele tem procurado assim nos orientar. O nosso comandante é Jesus Cristo, então ele está no comando. Irmãos,
quando a gente faz, é só para fazer uma analogia aqui, né, da gente ser um exército de Cristo, entender um pouquinho o propósito o tema de hoje que nós vamos desenvolver aqui. Quando eu fiz o tiro de guerra, né, como eu já falei algumas vezes, né, não era exército, que no interior não tinha lá um quartel do exército, mas tinha lá aquele tiro de guerra que eles chamam, que é uma unidade militar para treinamentos. A primeira coisa, nós tínhamos o grupo tinha dois treinamentos. Um, físico, educação física. Por quê? Não dá para você querer ir para a guerra, né, sem estar com o seu preparo físico, né? Porque senão você precisar correr, precisar rastejar, você tem que ter um preparo físico. Então, o treinamento ele era duas partes. Uma, a educação física, né? E vamos lá correr, fazer exercício, fazer tudo quanto você imagina. E outra parte era trabalhar com as táticas de guerra, né? Como se você estivesse numa batalha. Para que a hora que você estiver numa batalha, você saiba como resolver. Irmão, e a primeira coisa que eles põem para fazer lá no exército é que você conheça a sua arma, né? Então, eles dão para cada soldado um fuzil, né? Aqui talvez seja metralhadora, sei lá, qualquer, mas assim, lá era um fuzil, né? Uma arma que ninguém tinha na sua casa, que é militar. E a tarefa, o treinamento, era você desmontar e montar aquele fuzil. E rapidinho, né? Então, o que nós estamos falando? Conheça a sua arma. Se você vai no campo de batalha e a sua vida depende daquela arma, e você não sabe como é que ela funciona, se ela trava, o que acontece, você vai morrer porque a sua única arma não está funcionando, então você tem que conhecer a sua arma, né? Então, o exercício diário, todos os dias, você tinha que fazer lá, né, cronometrado, desmontar a arma, né, porque um fuzil é desmontado, não precisa de chave, nada, você sabendo desmontar, você desmonta e monta e contando tempo. Então, irmãos, nós estamos falando, no nossa batalha que nós estamos já enfrentando, a nossa arma é a oração, a nossa arma é a palavra de Deus. Se nós não soubermos a palavra e não soubermos assim usar a palavra, né, que é a nossa principal arma, então nós não vamos ter condições de falar que nós vamos sair vitoriosos, que nós vamos voltar inteiros, porque nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer Deus. Essa é a nossa força, né? Não é isso? O Senhor é a nossa força. Então, nisso, você conhece através do quê? Da oração. Então, a oração é o principal ponto que nós temos que trabalhar. O Senhor tem dado essa direção para a nossa igreja, né? Nós estamos nos treinando para isso. E é sobre esse tema que o Espírito Santo, semana inteira, né, preparando, falando, estudando, né, para que a gente fale para a igreja, né, sobre esse tema aí que nós estamos vivendo esse momento. Então, quando você pensa, né, ainda antes de entrar aqui no tema direto, num pelotão, né, você deve ter assistido filme de guerra, alguma coisa assim, sei lá, um pelotão lá, imagina os soldados americanos lá lutando no Vietnã, né, aqueles filmes mais antigos, no meio daquele mato, você não tem comunicação, você não tem visão, e você está lá, de repente o inimigo te cerca, você está cercado, e qual é a estrutura para aquele pelotão poder, né, se voltar inteiro? O rádio. Eles têm lá um rádio, um comando direto com o quartel. Então, por mais que aquele grupo esteja destacado do exército, esteja lá numa missão, eles estão em contato direto com o quartel-general. E a hora que a coisa fica feia mesmo, né, que precisa de ajuda, precisa de reforço, eles pegam lá, né, enquanto as pessoas estão lá atirando, se defendendo, tem alguém lá no rádio, alô, alô, né, socorro, né, dando a coordenada onde eles estão para mandar um reforço.
é a oração. O tempo todo nós precisamos estar em oração com Deus. Ele nos vê, Ele sabe, né? Ele sabe de cada situação nossa, mas nós precisamos estar em contato com o nosso Deus. Então, nessa palavra de hoje, né, nós queremos, o Senhor, Ele nos tem nos preparado para vencermos essas batalhas que nós temos enfrentado. E essa luta nossa, considerando que nós temos que passar por lutas, né? Então, nós temos que nos preparar, saber dominar bem. Então, a prática daquilo que nos é a nossa salvação, a palavra. A prática daquilo que vai ser a nosso socorro, a oração. Então, quando eu vou fazer uma pergunta, né, para você. O que é uma vida com Deus, se não uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus? Então, nisto é que Deus está nos chamando, para que a gente tenha a prática, né, da oração, a prática de estar em conexão com Ele, a prática de sabermos que a gente pega e fala e Ele nos ouve. Que a gente fala o seguinte, né? Eu preciso dessa direção, e a gente entende o comando do Senhor. Então, nisso aí, né, nessa direção dessa palavra, né, que eu queria compartilhar com os irmãos, que nós estamos vendo aí, por exemplo, nós temos uma palavra aqui que nós vamos ver, quando Paulo faz uma carta para Timóteo. Vocês conhecem, né, a carta de Paulo a Timóteo, tem 2 cartas. Quem é Timóteo? Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso, uma grande igreja na época da igreja primitiva. Timóteo, ele é orientado por Paulo, porque Paulo é o pai espiritual de Timóteo. Então, ele manda 2 cartas para Timóteo. E aí, quando você pega, abre comigo lá, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, no verso 1. Olha a dica, né, que Paulo dá aqui para o seu filho na fé, né, Timóteo. Ele fala aqui, ó, 1 Timóteo 2, 1. Você já conseguiu aí? Ele fala o seguinte, pensa Deus falando conosco aqui, comigo, com você, né, com cada um de nós que temos a nossa família, temos nosso emprego, temos a nossa missão, os propósitos de Deus. Estamos nessa campanha e somos já dados como vencedores, mas nós temos que passar por isso. Ele faz a orientação para Timóteo. Antes de tudo, ele fala, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, né? Antes de tudo, eu te exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, Paulo fala para Timóteo, antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você vai fazer, né? Se eu estou indo para o campo de batalha, eu tenho que estar preparado. Não adianta eu falar assim, não, primeiro eu vou tomar um café, primeiro eu vou me deliciar, primeiro eu vou, né, forrar o meu estômago, e o inimigo está te esperando lá para te acertar, e você não vai ter café, não vai ter nada. Então, Paulo fala assim para Timóteo, antes de tudo, eu exorto, você sabe o que é a palavra exorta, pelo amor de Deus, antes de tudo, eu exorto a prática de súplicas, né, a prática de orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Irmão, aí, né, isso aí, né, vem para nós, igreja, é Deus treinando a gente, a estratégia de Deus para nossas famílias. Você que é o sacerdote do lar, a sacerdote do lar, né, Deus está falando o seguinte, antes de tudo, escuta o que eu estou dizendo, eu te exorto à prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos. Então, irmão, o que nós estamos falando aqui? A prática, né? O que é prática? Prática
é aquilo que você faz sem esforço nenhum. Né? Não é verdade? O menino aqui da guitarra, né, o Henrique, a gente percebe que ele faz lá um solo com muita facilidade. A pessoa que tem prática no instrumento, ele faz de olho fechado, não é verdade? Isso é prática. Né? A pessoa que toca bem o instrumento, né, ela faz sem esforço nenhum. Por exemplo, algumas coisas que nós fazemos sem esforço nenhum. Né? Comer, beber, isso aí a gente faz assim, nem percebe, né? Agora, tem algumas coisas que você aprendeu e você tem a prática mesmo, né? Que é dirigir um carro. Se você não tem prática, você sofre, não é verdade? Mas depois que você aprendeu, não é verdade que você entra no carro, liga e você sai e você nem percebe que você está dirigindo o carro? Ou então, se você andar de bicicleta, para você aprender, você sofre. Mas depois que você pegou a prática, você sobe lá e já sai. Estou andando de bicicleta. Nem sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Então, prática é você fazer aquilo sem esforço nenhum. Aí eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente fala que Paulo recomenda para nós, para a igreja, para Timóteo, e serve para nós na igreja de hoje, eu te exorto à prática de orações, intercessão, de súplica. Eu pergunto, a oração é uma prática na sua vida? A leitura da palavra é uma prática na sua vida? Responda só para você mesmo. Se você se esforça para fazer oração, se você para fazer uma oração é um sacrifício, então não é prática. Isso tem que ser uma coisa tão natural que você faça isso sem esforço nenhum. Assim como você que anda de bicicleta, você não tem problema nenhum de andar de bicicleta. Você simplesmente só tem uma na sua frente, você já sai andando, sobe nela e já sai andando. Quem dirige, que tem prática, não tem problema nenhum. Mas quem não tem prática, sofre. Irmãos, eu pergunto. Paulo está falando assim, eu exorto na prática, numa vida de oração. Né? E quando nós falamos nisso aí, nisto está Deus falando conosco. Eu quero o meu exército ligado 100% comigo. Eu quero mostrar quando o inimigo está te atacando. Quando é inimigo, quando não é inimigo. Em quem você tem que atirar, em quem você não tem que atirar. Né? Então, nisso, Deus está falando o seguinte, eu estou treinando o meu exército, mas assim, a primeira coisa que nós temos que ver, essa palavra aqui, eu exorto que se use a prática de súplicas. O que é súplicas? Súplica é aquela petição normal que você faz, todas as suas necessidades, né? Você entra com as suas súplicas, suas petições. Olha, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, né? Agora, quando a gente fala assim, em oração, súplica e oração não é a mesma coisa? Não. A oração é uma conversa com Deus. Súplica é aquela petição sua, né? Você bota, tem uma lista aqui de pedidos e você vai lá falar, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo e tal. Mas a oração é uma conversa com Deus. Né? Uma conversa com Deus. E para ficar bem claro aqui essa conversa com Deus, você pode pegar, por exemplo, aquela palavra que o pastor João leu, né, eu tinha selecionado para passar aqui para vocês, Jeremias 29, 12. Ele fala assim, então como é que é uma conversa com Deus? Você fala, Deus escuta. Deus fala e você escuta. Essa é uma conversa, né? Não é só você falar. Então, oração é isso. Nós precisamos estar conectados com Deus, né? E aí, quando a gente fala assim, né, nessa palavra de Jeremias 29, ele fala assim, então me invocareis e orareis a mim. Então, você está falando com Deus. Aí Deus fala o seguinte, e eu vos ouvirei. Então, você fala, Deus escuta. Depois Deus fala e você escuta. Essa é uma conversa com Deus.
Essa é uma conversa com Deus. Então, nisso aqui, ele fala o seguinte, né, na sequência aqui. Então, eu os ouvirei. Aí ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Então, não é uma conversa, oração não é você chegar e falar, olha, Senhor, eu estou precisando de tal. Não, espera aí. Você vai buscar a presença de Deus. Né? E não é assim, uma situação, não, você tem que fazer assim, esse é o meu propósito. Eu vou me dedicar um tempo para falar com Deus. Primeiramente, eu vou buscar a Deus. Não é você entrar num quarto para falar com Deus e entrar lá e blá, 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 mas você não buscou a Deus. Você não falou, Senhor, né? Eu quero falar contigo, né? Eu quero você buscar a Deus, você está com pensamento, sabendo com quem você quer falar. Com o soberano Deus, poderoso Deus, o Rei dos Reis, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que sabe tudo sobre você, ele tem poder para fazer o impossível acontecer. Então você não está falando simplesmente com uma pessoa. Então eu invocarei, né? Eu invocarei, a palavra diz assim, e buscar-me-eis, invocarei, passareis a orar por mim, né, que a gente passa a falar para ele, ele nos ouvirá. Aí a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Então nós temos que estar ali só para Deus, né, de todo o coração. Então nisso aqui, nós estamos concentrados para poder ouvir a palavra de Deus. Então nisso aqui, irmãos, o que eu queria destacar aqui, quando você vê a questão aqui da oração, né? Aí vem e fala assim, a outra coisa que Paulo exorta a Timóteo é a intercessão. Então eu já falei da súplica, né? Quando você faz todos os seus pedidos para Deus. Eu falei da oração, que é você conversar com Deus. É você falar, né, com Deus. Assim como você conversa, né, comigo, conversa com outra pessoa, lógico, com o devido à reverência, né? Porque você está falando com Deus, mas é uma conversa. E aí, depois vem a intercessão. Intercessão é o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Mas assim, vamos lembrar um pouquinho das passagens bíblicas. Quando Abraão, ele é visitado pelos anjos, e os anjos falam que vão destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão, ele fala assim, espera aí, Senhor, vocês vão destruir aquela cidade? Mas se tiverem justos lá naquela cidade, vai matar também os justos? Você fala assim, não. Se tiver 50, né? Lembra? 45, 40, né? E depois não teve jeito, que não tinha 10 justos. Então, o que Abraão estava fazendo? Intercedendo pelas pessoas justas lá daquela cidade. Moisés, quantas vezes Deus ficou bravo, né, com o povo que criou lá aquele bezerro de ouro, e falou assim, agora vamos acabar com tudo isso aí. Moisés, para, Senhor, calma, o que eles não vão falar do teu nome, se o Senhor, né, falar que trouxe o pessoal para matar aqui no deserto, não vai ser bom. Moisés intercedeu pelo seu povo, Abraão intercedeu por Sodoma, e nós, igreja, estamos intercedendo uns pelos outros, aqui, né? Então, irmão, o que nós estamos fazendo? Intercessão é isso. Inclusive, eu até passei no grupo ontem, acho que foi ontem, uma mensagem aqui do nosso irmão Mitsu, né? Enadir, que pessoas que já tiveram conosco nos nossos cultos aqui há tempos atrás, já ministrou para casais, e o Mitsu está internado em estado muito grave, né, com Covid. Foi entubado, e agora foi feito, então, por que eu estou falando? A família fez um grupo de oração, um relógio de oração, e colocou lá pedido de intercessão. Interceder, pedir a Deus que o Senhor
né, abençoe que o Mitsu, o organismo dele lá, porque ele está numa situação que o rim e o fígado estão, né, numa situação crítica. Se não voltar a funcionar, ele tem um risco altíssimo, né, um risco de vida muito alto ali. Então, nós estamos intercedendo, tá? O grupo está intercedendo. Então, o que é a oração intercessória? É isso. É você interceder, né? Interceder por alguma coisa, por aquilo que Deus colocou no coração, para você orar, para interceder, né? Então, nisso aqui, nós estamos falando aqui as orientações que Paulo dá a Timóteo. Eu exorto para que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dos homens, né? Então, o que nós estamos falando? Quando a gente fala assim, eu exorto a prática, está aí o ponto principal da direção de Deus para nossas vidas. Eu exorto a prática das orações, da intercessão, né, das súplicas. Né? Fala com Deus. Cria um momento de comunhão com Deus. Mas isso aí não é porque o pastor está pedindo. Isso aí é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida diária. Não está falando assim que, olha, estamos numa campanha para você orar durante 90 dias e depois acabou. Não. Deus está falando o seguinte, né? O meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está preparando, ele está curando, está tratando, mas ele está fazendo mais do que isso. A proposta de Deus é fazer aqui da nossa igreja um exército, uma força, e o objetivo é saquear o inferno. O objetivo é que a nossa igreja seja tremendamente conectada com Deus, vê a direção de Deus, e aí Deus vai colocando no coração de um, no coração de outro, e a igreja vai marchando daqui a pouquinho, né? Nós estamos assim, cada dia avançando, e cada dia tem conquista na nossa igreja. Agora, se cada um estiver conectado com Deus, não é só o pastor, não é só a irmã que está na intercessão, são todos nós que somos chamados para isso. Então, por isso, Deus vai te dar a vitória, porque Ele começa em casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, o nosso ministério. Tudo isso faz parte do nosso caminhar. Deus nos chamou para que a gente tenha uma vida e vida em abundância, não é? Mas também, Ele também nos chamou para que a gente seja aquele que vai ajudar os mais fracos. E nós temos feito isso. Mas quantos de nós estamos focados nisso? Então, eu pergunto, o que é prática? Aquilo que você faz sem dificuldade. Vou fazer uma pergunta. A vida de oração para você é uma prática? Amém. Se não é, comece. Porque é isso que vai dar a vitória para aquilo que Deus está nos chamando. Então, eu lembro, por exemplo, quando usar gravata, homens usar gravata, né, que é uma incumbência dos homens aí. Eu lembro quando eu casei, para pôr a gravata, foi uma coisa muito difícil, né? Eu falei, meu Deus, que coisa terrível, né? Precisou umas 3 pessoas lá para ver, não, faz assim, não faz assado, e gente para dar palpite, como é que dava o nó na gravata, né? Aí depois, eu fui, né, no trabalho meu, eu mudei para cidade e tal, e aí cheguei numa cidade que tinha que trabalhar usando gravata. Então, imagina, irmão, imagina eu depois disso, 30 anos usando gravata, quase 40 anos usando gravata. Então, eu tenho uma prática para dar um nó na gravata que eu nem sei como é que eu faço. Quando eu vejo, pum, está pronto. Quando você tem prática, você não percebe. Não tem esforço nenhum. Né? Então é isso que Deus está chamando, uma prática de orações, uma prática de súplica, uma prática de intercessão, de fazer isto, que é aquilo que Deus está nos preparando para que nós tenhamos vitória em casa, no trabalho, aonde você estiver, você esteja conectado com Deus. Né?
E é isso, porque não adianta você ter uma arma, né? Imagina que aqui é uma arma, e essa arma, eu não sei como é que atira. Não funciona, para mim não. Mas por isso o exército, né, fala o seguinte, olha, desmonta a arma, monta a arma, desmonta a arma, monta a arma. Você faz isso todos os dias e você faz... Você está montando um fuzil, né, enorme, né, com tantas peças. Nunca imaginei. É isso, irmão. Se a nossa vida não for uma vida prática de oração, de você fazer isso sem esforço, mas com prazer, né, isso tornar parte da sua vida. Leitura da palavra. A leitura da palavra tem que ser uma coisa prazerosa, né? Uma coisa assim diária. Uma coisa que você fala assim, todo dia você vai saber mais e mais de Deus. Então, quando nós falamos nisso aqui, né, eu quero trazer para vocês que quando Tiago, irmão de Jesus, né, ele faz uma carta também à igreja, ele faz uma carta às 12 tribos da dispersão, tanto para os judeus cristãos, como para os gentios também que se converteram. Ele chama das tribos da dispersão. Ele fala o seguinte, lá em Tiago 5,15. Por que nós temos... Aí vem a pergunta, antes de falar da palavra. Por que, pastor Aguiar, que Deus está falando para nós uma vida de oração prática na vida de oração e súplicas, intercessão, né, ações de graça? Por quê? Tiago explica aqui, a resposta está aqui, ó. E a oração, né, Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Olha só, por que nós precisamos de uma vida de oração? Porque quando nós oramos, né, os enfermos são curados, aqueles que estão cativos são libertados, o inferno cai. Então nós precisamos, né, entender que nós temos que avançar como igreja, né, e saquear o inferno. Às vezes nós estamos caindo em armadilha dentro de casa, né? O inimigo tem atrasado as nossas bênçãos porque a gente não percebe que ele está atuando, né, com setas, né, que você poderia rejeitar. Então nós estamos lutando todos os dias e não sabemos. Então, a palavra diz aqui então, que a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor levantará, né? Levantará aquelas pessoas. Então é isso que nós estamos fazendo. O exemplo aqui do Mitsu, né? Nosso irmão. Nós estamos orando que o Senhor cure, restaure o fígado, restaure o rim, né? A respiração dele, né? Que ele saia daquela situação gravíssima. O Senhor pode fazer isso. Irmãos, e eu queria dizer para você que uma vida de oração nós podemos e devemos fazer, porque isso vai mudar o nosso futuro. Isso vai mudar a nossa vida. É uma nova história que se escreve quando você está em intimidade com Deus. Eu quero só trazer aqui uma passagem, né, que fala do rei Ezequias. Está lá em Isaías 38, né? Eu só vou ler o primeiro verso. Naqueles dias, o rei Ezequias, né, que era o rei de Judá lá, ele adoeceu em uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele, né? Então o rei Ezequias adoeceu uma enfermidade mortal. Ele estava de cama para morrer. E Deus mandou o profeta Isaías lá falar para ele, dizendo o seguinte, ó, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus. Se Deus mandou o profeta dizer, ó, o seu tempo aí chegou, né? Põe em ordem a sua casa que você vai morrer, né? Irmãos, olha o que uma oração, olha o que é o poder da oração. A palavra diz, né? Se você continuar lendo o livro de Isaías, né? A palavra diz que o profeta foi lá, e Ezequias estava lá no seu quarto, né? Muito enfermo, e Isaías chegou lá e falou, olha, o Senhor mandou dizer isso, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, né? E Ezequias não se conformou com aquela situação. Ezequias, assim que o profeta Isaías sai, ele começa a falar com Deus, Senhor, né?
A palavra diz que ele vira para a parede e começa a falar com Deus, né? Falando, Senhor, tudo que o Senhor pediu eu fiz. Eu não fiz nada errado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, eu derrubei os ídolos, os postes ídolos, eu acabei com toda a adoração de Baal, eu fiz todo. Então, por que, Senhor? Por que, Senhor? Né? E a palavra diz que ele clamou a Deus com argumentos fortes. Né? E o que aconteceu quando você tem um argumento forte para falar com Deus? A palavra diz que o profeta Isaías não tinha saído ainda do palácio. Deus falou, volta lá e diz ao meu servo, eu até emociono, né? No verso 5, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração, né? Olha só, ouviu a tua oração e vi tuas lágrimas. E por isso acrescentarei, pois, 15 anos aos seus dias. Né? Irmãos, olha o poder da oração. Deus falou, prepara que tu vai morrer. O rei Ezequias falou assim, não, eu tenho que ter uma conversa com Deus. Né? Eu não me conformo com essa situação, eu quero falar com Deus. Jó também falou, eu quero falar com Deus, né? Não é possível tudo está acontecendo comigo, eu quero encontrar com Deus. Nós queremos falar, nós temos coisas para falar com Deus todos os dias, é da nossa família, é da nosso trabalho, é da nossa saúde, é do nosso relacionamento. Nós temos coisas para falar com Deus e é através da oração, né? Uma vida de oração. E o importante aqui, Deus falou assim, ó, fala lá para o rei que eu ouvi as suas orações, eu vi as suas lágrimas e resolvi atender seu pedido. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, olha só a importância de nós termos aqui uma vida prática de oração. Né? É um negócio assim que nós temos que entender que a oração tem que ser parte. Você tem que ter esse canal, essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, né? Mas por que nós estamos falando aqui dessa questão, né? Porque quando nós falamos aqui da oração, ela muda uma vida. Deus, ele vai reescrever a nossa história a partir do momento em que você tem uma vida com Deus. A partir do momento que você fala com Deus, foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou. Antes é só o sumo sacerdote que podia falar com Deus, lembra? Só ele que entrava no santo dos santos. Mas não, agora o véu foi rasgado de cima e embaixo. Quando Jesus morreu naquela cruz, né, ele abriu acesso para nós pelo novo e vivo caminho, que é Jesus, chegar na presença de Deus. E nós estamos fazendo o quê? Né? Então, a nossa vida seja uma vida prática de oração. Não pode ser uma oração eventual. Né? Olha, estamos num propósito de oração. Ah, tá bom, então eu vou orar. Não! Assim como você levanta, você tem a prática de escovar os dentes, né? Um exemplo, lavar o rosto, escovar os dentes, sei lá. Tem que ter uma prática de oração. Né? Então, irmãos, não tem o tempo? Faça o tempo, porque a palavra diz, em primeiro lugar, busque o reino de Deus, a sua justiça. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas vão se desencadeando. Quando nós não temos isso, nós levantamos pensando no problema. Ah, meu Deus! Né? Você já levanta estressado, aí você sai preocupado, você nem percebe. Quando você tem um momento de oração com Deus, ele acalma seu coração. Né? Ele fala, você tem certeza que Deus está contigo. Aí você vai com orientação. Aí você lê lá, né, Tiago 1,5. Olha, se você precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá com liberalidade, com alegria. Então, tem que ser isso aí.
Então Deus está trazendo para nós essa orientação, né? Seja, né? Eu exorto, né? Paulo fala para Timóteo, eu exorto, pelo amor de Deus, antes de tudo, começa falando, eu exorto a prática da oração, da súplica, da intercessão, ação de graça, né? Em favor de todos. Se você tiver uma situação que o seu chefe é o problema, ao invés de você falar assim, né? Oh, eu tenho um chefe. Não, ora para que Deus melhore, certo? Que aquela vida seja transformada, que você tenha uma pessoa, que aquela pessoa se converta. Por que não? Ah, ele é muito ruim. Mas quem diz que alguém, né, só os bons que Deus quer tratar? Não é verdade? Então, às vezes, essa pedra aí é para nós tratarmos ela. Então, a vida de oração, temos que ver o seguinte, o que Jesus nos ensina a respeito da oração? O que é a oração? O que não resolve na oração? Então, a gente tem que entender o seguinte, você pode, no momento em que você vai orar, né, você pode chorar, espernear, você pode fazer a oração do jeito que você se sentir, né? Eu tenho a esposa de um pastor, né, que a gente é até falecida, ela, a Haruko, né? Ela tinha um problema sério na família, né? E ela falava assim que ela entrava no quarto e ela gritava, né? E esperneava. Então, o que a oração não resolve? O que não resolve na oração, para ser mais exato? Não adianta, não é por você falar muito alto, gritar que Deus vai te atender. Você pode até estar num estado de nervo, né? E falar e tal, né? Mas não adianta gritar, não é por muito falar, né? Você não precisa gritar, falar alto para Deus te ouvir, porque Deus não é surdo. Aliás, surdo somos nós. Que o Espírito Santo, ele fala levemente, né? Se você está falando, se o seu eu está falando mais alto que a voz do Espírito, você não vai entender. E o Espírito Santo, ele é educado. Quando você vai falar com ele, você está falando, ele não ergue a voz para cobrir a sua voz. Ele vai abaixando cada vez mais. Por quê? A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração. Se eu estou lá, né? Se eu estou lá, também outra coisa que não resolve na oração, é você querer falar, eu fiz a oração, mas fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não pode. Você tem que entender que esse momento de oração que você está falando com Deus é prioridade total. Essa conversa com Deus vai depender do seu futuro, da sua vida, da vida da sua família e tal. Por que você vai deixar outras coisas ter prioridade? Não. Agora eu estou resolvendo uma coisa muito importante com Deus. Se você tiver essa consciência que na hora da oração é a hora mais sagrada, você tem que estar ali totalmente, né, concentrado naquilo que você vai falar com Deus, você vai fazer uma coisa objetiva. Vai ter a condição de você abrir e rasgar o seu coração para Deus. Então, quando Jesus, também uma outra coisa que Jesus ensina, mas tem muita gente que, quando ele fala lá em Mateus 6,16, quando orares, se tranca no quarto, fala, né, em secreto ao Pai, mas ali, irmãos, não é literal, a ideia não é o literal, fechar a porta e tal, não. É que você tenha realmente a privacidade para você entrar na intimidade com Deus. Mas ali, está falando o seguinte, é somente isto. Aquele momento de você trancar e ficar, é só você e Deus no tete-a-tete. Não pode ter celular, não pode ter televisão ligada, não pode ter criança. Não, é você e Deus, né? Para que você possa falar e ouvir também a voz de Deus. Então, nós temos que entender que esse momento é um momento que você está falando com o soberano, que vai falar de uma situação que ele vai te dar direção, discernimento. Se você tiver com 2 coisas ao mesmo tempo, né, você não vai ter a atenção de Deus naquilo que ele está falando. E quando Deus fala, ele fala no nosso espírito, né? Então, o Espírito Santo
fala com o nosso espírito e nós saímos dali, né? Mesmo que não tenha tido a voz audível de Deus. Já aconteceu que você orou, você não sabia como fazer, de repente você soube como fazer? Ué, quem falou? Ninguém me falou. Lógico que falou. O Espírito Santo falou com o teu espírito. E você recebeu a sabedoria que você não tinha. Amém? Nem sempre você vai, e poucas pessoas vão ter a voz audível, que nem Jesus, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Mas Deus, ele faz tudo. Ele pode todo. Pode mandar um anjo, pode falar no seu coração. Você pode ouvir a voz, assim, uma voz, alguém falou dentro de você. Mas o importante é que você não sabia e a partir dali você sabe o que fazer. O importante é que você estava perdido, sem direção, e agora você tem uma direção. Como é que foi? Um milagre? É sim, um milagre, mas foi Deus que trouxe para você essa direção. Então, por isso, irmão, eu estou falando que a oração, né, é importantíssima. É o momento que você vai receber a direção de Deus para a sua vitória. Então, não é um lugar para a gente levar outra coisa, se não ser aquilo ali. Por isso que fecha a porta, quando Jesus fala assim, tranque a porta, é você e Deus. Tranque a porta é o seguinte, né? É intimidade e só aquilo. Não pode ter nenhuma outra pessoa entrando ali na conversa, uma outra pessoa, não estou falando presencial. No seu pensamento, você está falando com Deus e está pensando, ai meu Deus, eu tenho uma panela no fogo. Né? Ah, eu tenho que ir lá no médico hoje. Você vai rejeitando, porque você tem que falar assim, eu rejeito agora todos os pensamentos que veio para interromper a minha conversa com Deus. Porque senão você não vai ouvir Deus. Só Deus vai te ouvir. Amém? Quantas vezes nós entramos para falar com Deus e só falamos para Deus e não ouvimos o que Deus tem para falar conosco? E quando, por isso que nós estamos falando, né? A palavra diz para a gente buscar de todo o coração. E não cessar. E não parar. Eu me lembro aqui, quando fala aqui sem cessar, sem parar, eu lembro quando um testemunho do pastor Rodrigo, né, que ele era pequeno, ele já falou aqui na igreja né, uma vez, ele falou assim, olha, quando eu era menino, que eu ia no mercado com a minha mãe, e era um sufoco, né? Vocês que são mães sabem como é que é, né? As crianças querem tudo, né? E não tem dinheiro para comprar os brinquedos. E aí a Neuza, disse que a minha esposa falou para ele assim, não! Mãe, eu quero isso aí, não! E ele pegou e devolveu lá o brinquedo. Aí, né? É testemunho dele, né? Não me lembro da situação, né? Mas ele falou o seguinte, né? Eu falei assim para minha mãe depois, mãe, por que você não me comprou aquele carrinho, né? Por que não? Ela falou, porque você não queria. Como não queria eu pedir? Não, se você quisesse mesmo, você tinha continuado insistindo. Então, nós temos que orar sem cessar. Porque às vezes Deus testa o nosso coração. Até que ponto que você está buscando isso? Então, se nós começamos a buscar e paramos, é sinal que nós não estamos querendo. Sinal que nós não está tão importante. Enquanto não acontecer, não pare de orar. Né? Não pare de buscar. Então, Deus nos chama para esse momento de oração. Então, que nós temos que nos preparar, porque quando Deus quer abençoar, né, trazer bênção para a nossa vida, nenhuma bênção acontece se não preceder momentos de oração. Olha que bênção. Eu vou repetir. Quando Deus tem grandes coisas para a nossa vida, nada acontece se não for precedido de momento de oração. Amém? Vocês ouviram? Deus está falando, orem, porque tem coisa vindo aí, irmãos. Deus não faz nada se a igreja não se juntar em oração. E Deus está querendo escrever uma nova história na minha e na sua vida. A partir desse momento de fé, de fortalecimento, né? Deus está trabalhando, né? Para a gente começar a ver o sobrenatural dele, né? Na nossa vida. E ele falou lá, Jesus falou assim brilha a sua luz
Jesus está falando o seguinte, ó, eu quero que você seja uma pessoa de sucesso naquilo que você faz, para que as pessoas vejam o seu sucesso e glorifiquem o nome do Pai que está no céu. Olha que bênção. Então, é tudo em nosso favor. Então, Deus está falando o seguinte, mas tem muita coisa que nós temos que fazer, né, para que Deus possa operar na nossa vida, se ter uma vida de poder. Né? Então, nós temos que andar com Deus, começar o dia em oração, súplica, direção de Deus, e não é somente nesse momento em que nós fizemos um propósito, não. Deus está falando o seguinte, é um treinamento para vocês, quem não tem uma vida prática de oração, para passar a ter essa vida prática de oração, né? Então, o que Deus quer com essa oração? Primeiramente, o que é oração? É relacionamento. Bem? Oração é relacionamento. Deus, o Espírito Santo está falando o seguinte, tem muitas pessoas na igreja que não têm intimidade nenhuma. Não sabe que eu sou Deus, que eu posso mudar, que eu posso fazer, mas Ele não me pede. Se pede, pede mal. Né? Não tendes, por quê? Não pedis. Se Deus colocou, né, o Espírito Santo para habitar em nós, né? Então, quando nós falamos aqui, né, a conquista de Jesus na cruz, para que a gente tenha acesso, né, a Deus, o véu se rasgou, agora nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. Então, nós temos que aprender uma coisa. Ó, aprender uma coisa. Oração não se terceiriza. O que é isso, pastor? As pessoas estão acostumadas tudo a terceirizar, não é? Tem pessoas que não querem mais fazer comida, agora eu compro pronto. Tem pessoas que não querem mais passar roupa, agora eu contrato alguém para passar. Tem pessoas que falam, não, limpeza jamais, contrata alguém. Oração, não. Amém? Por quê? Porque Deus quer relacionamento conosco. Então, pastor, o que o senhor está falando? Nós temos que diminuir a quantidade de crentes 6 horas. Né? Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, né? Pastor, mas o pastor não criou aí um grupo de oração pelos outros? Sim, essa é a oração de intercessão. Vai continuar. Amém? Precisar de oração, busque o pastor. Até enfermo, busque e tal. Mas a sua oração com Deus não pare. Amém? Não terceirize. Ah, eu vou pedir para o pastor orar por mim, não preciso orar? E o que Deus queria falar com você? Você está querendo, você está preocupado com um assunto. Deus tem coisas muito maiores. Deus já viu lá na frente e Ele quer falar, ó, por aí não, você está indo por caminhos perigosos. Tira aquela pessoa, né? Aquele relacionamento não é para você, aquilo lá não veio de mim. O inimigo, quando começa a ver que você está se levantando, ele vem para te derrubar. Deus, Ele está mostrando para nós, o discernimento do Espírito é isso. E como é que você vai saber disso? Oração. Deus vai mostrando, você vai percebendo. Aquilo que te faz mal, né? Aquilo que não é de Deus, nessa intimidade. Então, oração não se terceiriza. Pelo amor de Deus, né? Paulo fala para Timóteo, antes de tudo, eu suplico, aliás, eu exorto uma vida prática de oração. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que poder entender, né, que Deus está preparando para nós. E quando você cria um momento de intimidade com Deus, você vai se fortalecendo, porque você percebe que aquela palavra que Jesus falou assim, que Ele será, né, que estarei convosco até a consumação do século, nós começamos a entender essa palavra, né, na nossa vida, e você começa a perceber Jesus na sua vida. Na verdade, né, a gente tem que ir seguindo a palavra, quando Jesus foi crucificado, né, Ele passou por um tempo e falou, agora eu tenho que ir para enviar para vocês o Consolador. Então, Jesus foi para os céus, sentado está à direita, à destra do Pai, e Ele enviou para nós o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, né, que é o próprio Deus, está em nós. Então, o Espírito Santo, ele quer intimidade conosco, e ele quer que você entenda que ele é uma pessoa, que ele está lá, né? Está lá para nos ajudar, para nos guiar, para nos dar uma direção. E quando a gente começa a entender essa vida que Deus tem para nós, que foi, assim, inclusive, uma parte importante do estudo que o pastor João está trazendo na direção do Espírito Santo, né? Nós começamos a perceber, né, que Deus quer uma conversa olho no olho, começar a olhar, que a gente começa a perceber aquilo que nós temos feito, que está atrasando as bênçãos de Deus, tá? Então, quando nós falamos que o Espírito Santo, ele quer intimidade conosco, né? Nós temos, assim, situação que você tem sofrido, e você fala assim, né, você se sente sozinho. Tem coisas que acontecem que você não compartilha nem com o seu cônjuge, não é? Tem coisas que acontecem que você não fala assim, eu não vou, né? Não sente de compartilhar nem, né, com aquelas pessoas mais próximas. Deus está falando para você o seguinte, eu sei o que você tem passado. As situações de rejeição, às vezes tem situações assim de humilhação. O Espírito Santo está falando assim, eu estava lá, porque os meus olhos de Deus estão em todos os lugares. Eu vi o que aconteceu. E Deus está falando, né? Você que tem passado por situação, às vezes, de choro, né? De desespero, né? Tem momentos assim, por exemplo, de muitas lágrimas, né? Muita situação aí que eu tenho visto, que a gente realmente não sabe como resolver, a não ser orar a Deus, para que Deus entre com a misericórdia, né? Para Ele poder nos ajudar. Mas Deus está falando aqui que cada lágrima que foi derramada, situação que você não viu saída, o Espírito Santo disse que estava lá e viu cada lágrima. Nenhuma delas foi perdida, porque o anjo do Senhor recolheu uma a uma. Salmo 56, 8, a palavra diz assim, né? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Deus sabe quantos passos você teve naquele caminho que você está sendo perseguido. Deus sabe de tudo. Não é gostoso você saber que você não está sozinho? Aquela hora que você foi, assim, injustiçado. Puxa vida! Trouxeram um negócio contra mim que eu não fiz. Deus falou o seguinte, eu vi. Né? Eu vi. Fizeram tal coisa na minha vida, né? Foram injustos comigo. Deus está falando, eu vi. E o Salmo 56, 8 diz, contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Deus falou assim, eu sei quantos passos você deu nesse caminho de sofrimento aí. E a palavra também, continuando, ele fala assim, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Irmão, você sabia que cada uma das lágrimas que nós choramos, né, que nós nos derramamos, o anjo recolheu no odre de Deus e estão registradas? Isso quer dizer o seguinte, que Deus está sabendo de todas as coisas, e o Deus que nós servimos, Ele age em nosso favor. Mas se você não sabe de nada disso, você fala o seguinte, eu estou abandonado, né? Eu tenho um Deus que não cuida de mim, eu tenho um Deus que eu oro, Ele não responde, né? E aí você vai enfraquecendo, mas Deus está falando o seguinte, olha, nenhuma das suas lágrimas estão perdidas, porque elas estão recolhidas no odre e registradas no livro da vida. Deus sabe, né? Então, por isso, como nós servimos um Deus que é santo, justo, um Deus que Ele preza a integridade, vale a pena a gente fazer as coisas da maneira que Deus aprova, porque mesmo que alguém haja diferente com você, Deus está vendo todas as coisas e isso não ficará assim. Mas nós não estamos pensando em nenhuma vingança, estou falando que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Então o Espírito Santo está falando o seguinte, é essa intimidade que você sofreu
que você tem sofrido, que Deus está falando o seguinte, eu estou sabendo disso, né? Deus está falando o seguinte, né? Ele queria que você tivesse procurado, assim como a gente, numa hora dessa, assim, que a gente está numa situação de crise mesmo, o que a gente gostaria? A gente lembra quando a gente era criança, que sentava no colo do pai, da mãe, né? Nos trazia a segurança. Deus é esse Deus. Ele falou assim, se você tiver intimidade comigo, se você entender, nessa hora, você não está só. Em momento nenhum você está só. Então, eu sou o Deus que te acolho, eu sou o Deus que te recebo. Mesmo que você faça coisa errada, né? Você se arrepende, Deus está pronto ali para te receber. E Ele está torcendo para que você veja as coisas erradas. Por isso, Ele tem falado para nós, né, o que é, para que lugar que nós temos que andar. Então, o Espírito Santo, ele está olhando, né, todas as coisas, e Salmo 126, 5, confirma aqui, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mas a palavra complementa ainda com a seguinte frase, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, às vezes, irmão, você está fazendo a coisa certa, você está semeando, você está fazendo bem, né? Mas tem gente que não se conforma com isso e fica falando, e fica te atacando. Não te preocupe, porque a palavra diz, continue a semear. Porque aquele que, vou repetir aqui, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mas continuando, diz aqui, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não pare de semear. Você vai voltar com feixes e com alegria. Que Deus já preparou vitórias. Amém? Às vezes a situação não está fácil. Às vezes você tem chorado, tem assim aos pés do Senhor, tem rasgado o seu coração. E é isso mesmo. Deus fala o seguinte, olha, não, é isso mesmo. Venha, chora, desabafa. Mas eu estou contigo. Eu não te deixei um só momento. Naquelas horas ali que você estava fraca, eu te carreguei no colo. Naquelas horas que você não tinha mais força, como é que você chegou até aqui? Porque eu te carreguei. Eu cuidei. Deus não deixa. O mal pode chegar na nossa vida, sim, mas Deus tem um limite. Ele não deixa passar daquele ponto porque Ele quer você em pé, né? Deus está trabalhando para cuidar da nossa, para que a gente seja o soldado, né? A força de elite, o osso duro de roer. Pessoas que vão enfrentar. Porque hoje nós vemos o quê? Por falta dessa intimidade, desse momento de força com Deus, nós somos fracos. Vem um negócio, você já desanima. Acontece outra coisa, você, poxa vida, não adianta mesmo, né? Mas Deus está falando o seguinte, não pare. Né? Não pare. E prosseguindo aqui, né, adiantando aqui a palavra, nós temos que saber que Deus está ouvindo a nossa oração, né? E às vezes, né, a gente tem que entender a Deus. Tem uma história de uma irmã que ela estava com uma situação, uma crise muito grande, problemas e mais problemas, né? Problema que não falta, né? Hoje mesmo a gente teve atendendo lá essa família, né, que está uma situação complicada, mas Deus mandou, mexeu com pessoas, mexeu no coração da irmã Samantha, né, que a gente já descobriu lá como ajudar e tal. A irmã já viu Deus agindo, né? Então, uma irmã estava lá orando, colocou todos, né, chorou, né, colocou todas as suas preocupações para Deus, e chorou e pediu. E ela, assim, a oração dela era tão forte, ela estava tão quebrantada, assim, que ela chorou tanto que ela dormiu. E ela dormiu e Jesus veio no sonho dela falar com ela. E aí ela encontrou com Jesus e Jesus falou assim, tá, eu ouvi as suas orações. Então, ela falou assim, então Jesus, quanta coisa, como é que eu vou resolver isso na minha vida?
Eu não consigo isso, é conta bancária, é prestação, é enfermidade, é problema disso, problema daquilo e tal. Aí Jesus falou assim, tá, eu vou falar para você o seguinte, siga em frente. Você, seguindo em frente, você vai encontrar uma grande pedra. Não se assuste com o tamanho dessa pedra. Essa pedra representa tudo que está travando a sua vida. Tudo que você orou está nessa pedra. Então, mas não assuste com o tamanho da pedra. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas. Você vai fazer o que eu te mandar. Faço. Então, você vai empurrar essa pedra. Então, todos os seus problemas estão nessa rocha aí enorme. Mas, olha, não se assuste com o tamanho dela. E aí, diz que a irmã, né? Tá bom. Ficou animada, né? Falou assim, Jesus está comigo, né? E ele falou, não temas, e não, vamos embora. E ela seguiu em frente. E disse que andou um pouco, estava lá na estrada, lá, um caminho que ela tinha que passar, uma rocha do tamanho da altura desse prédio aqui, né? Falou, meu Deus! Aí ela lembrou que Jesus falou assim, não te assuste. Essa rocha é todo o seu problema. E o que ele falou para eu fazer? Ele falou para empurrar a pedra. E que ele está comigo. Tá bom. Aí disse que ela foi lá. Chegou lá na pedra e nada aconteceu. Epa, será que eu não tenho fé? Né? Ela pegou e falou assim, não, eu tenho fé. Jesus falou o seguinte, não tema, não se assuste, e eu tenho fé que eu vou fazer, né? Eu vou virar essa pedra aqui, né? E foi lá e com muita fé mesmo, arregaçou as mangas e falou assim, agora é comigo, né? E pá, não aconteceu nada, né? Ela falou assim, meu Deus, será que eu não tenho fé? Será que eu não tenho fé? Aí ela lembrou que Jesus falou assim, eu estou contigo. Ela falou, já sei, eu estou querendo sozinho, Jesus está comigo. Jesus, eu não estou te vendo, mas o Senhor está comigo. Bota a mão nessa rocha aí e vamos empurrar essa rocha. Diz que ela chegou assim, agora vai, né? Agora eu quero ver essa rocha, né? Esses problemas continuaram na minha vida, né? E botou a mão na rocha e empurrou, falou assim, agora vai ser um tombo que essa rocha vai despedaçar. Nada aconteceu. Aí ela falou assim, começou a chorar, né? Senhor, né? Nada do que disseste funciona. Né? Nada. Né? Nada. Aí começou a chorar. Aí Jesus aparece para ela. Por que está chorando? O Senhor falou isso. Eu fiz isso. E eu empurrei aquela rocha. Eu chamei até o Senhor para ajudar lá. E nada aconteceu. Ele falou assim, mas o que não aconteceu? A rocha. Ela continua lá. Aí Jesus falou assim, mas eu não mandei você virar a rocha. Eu falei para você empurrar a rocha. Entendeu? Ora, empurra a rocha. Deus não está falando como que as coisas vão resolver, mas elas vão se resolver, amém? Quando nós temos fé, que nós estamos fazendo a coisa, mesmo que os seus olhos não vejam a rocha, mas Deus, Ele já falou, e nenhuma das tuas palavras voltarão vazias. Deus está falando o seguinte, eu tenho um plano para essa igreja, eu tenho um plano para aqueles que estão acreditando, né, no poder da oração. E é uma nova página que o Senhor está escrevendo numa vida de oração. Aqueles que confiam, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que vão entrar para falar com Deus e esperar também, não entrar com 2, 3 assuntos ao mesmo tempo, não. Né? Eu quero agora, é só falar com Deus. Eu sei o que eu vou falar, eu sei quem é Deus. Quando você ora, você começa a conhecer mais a Deus. Você começa a perceber, Deus começa a mostrar o amor que Ele tem, aquilo que Ele tem cuidado, você começa a sentir paz, e você começa a perceber que Deus não está distante como você achava, que Ele está dentro de nós. Então, quando nós temos essa percepção do poder da oração, o dínamos, né? Quando nós falamos o seguinte, né?
que a palavra de Deus, ela veio para nos fortalecer. Como é que ela nos fortalece? Quando você tem intimidade, quando você usa a palavra e você tem fé. E a palavra de Deus não volta vazia antes de cumprir aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Então, quando nós estamos falando aqui, né, eu queria trazer aqui para o encerramento, nessa vida de oração, não pare, né, de orar. Não pare de buscar. Eu não sei o tamanho da sua rocha, né? Talvez você já imagine um tamanho grande, mas uma coisa é o seguinte: Deus, o Senhor, está falando que nada, né, nenhum dos teus planos são frustrados. Se Deus está falando para nós, nessa vida de oração, uma vida de vitória, e quando você vê, você vai passar um tempo, você vai continuar orando e empurrando aquela rocha, ou seja, continuando firme na sua oração, você vai ver que os seus problemas não estão mais lá. Você vai ver que aquilo que antes você não conseguia, você conseguiu. Como é que foi? Deixa com Deus. Você não precisa saber como foi. O importante é que você venceu. O importante é que a sua vida, né, vai ser destravada. Situações que estão travando, trazendo aquela situação que você não consegue enxergar, começa a melhorar. Jesus, né, naquela pescaria lá com os seus discípulos, né, ele chega para Pedro, você lembra dessa passagem? Que ele chega para Pedro, depois de uma noite que pescou e nada pegou, uma noite de fracasso. Jesus, depois de usar a parte que cabia a Pedro, que Pedro cedeu o barco para ele pregar lá para aquela multidão, Jesus falou assim: agora eu vou te compensar. Vamos lá, vamos pescar. Aí Pedro falou assim: pescar? Aqui? Eu passei a noite inteira, não peguei nada. Aí Jesus falou assim: não, faça o que eu estou falando. O que Pedro fez? Ele falou assim: por mim, é perda de tempo. Mas, se o Senhor está falando, eu jogarei a rede. Aí vocês sabem o que aconteceu, né? Porque aquilo que nos nossos olhos você não vê possibilidade nenhuma, creia que Deus, para Ele, tudo é possível. E para nós fecharmos mesmo aqui, a última palavra, antes de convidar o pastor João para nós entrarmos na ministração da ceia, eu queria lembrar aqui para vocês um dia que Jesus chegou lá na sinagoga e deram para ele a escritura para ele ler. E ele, ao ler a escritura, ele falou assim: hoje se cumpriu essas escrituras na minha vida. E aí você sabe de que escritura que nós estamos falando? Isaías 61. Essa passagem aqui que ele falou que hoje se cumpriu, está lá em Lucas 4, de 18 a 21. Mas eu quero ler, para a gente encerrar aqui, Isaías 61. E eu quero profetizar também, irmãos, que hoje, na medida que você creu nessa palavra, de que nós estamos sendo chamados para fazer, né, andar em oração, né, uma vida de oração, andar com Deus, que uma nova história começa na nossa vida. Uma página em branco foi dada para a gente escrever. Deus começa a escrever aquilo que nós vamos vencer por o seu novo posicionamento com Deus, para concordar, acreditar e não parar de empurrar a pedra. Então, o que acontece lá em Isaías 61? Vamos ler aqui. Abra comigo aí para todos que tiverem com a sua Bíblia acompanhar. Que essa palavra aqui, irmãos, Isaías 61, tá? Antes de Jeremias. A palavra diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos,
e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Amém? Eu quero que você, depois, se precisar, você leia de novo em casa, mas reflita nessa palavra. Quando o Senhor lê essa passagem, na época, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, né? Ele estava sobre as pessoas. Jesus fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Né? Então, quando você lê no Antigo Testamento, antes de Pentecostes, o Espírito estava sobre as pessoas. Mas, hoje, né, depois do novo nascimento, o Espírito de Deus está em nós. Então, assim, presta atenção, assim como Jesus falou que o Espírito de Deus estava sobre ele e que se cumpria aquela escritura, porque através do poder do Espírito Santo, né, os cativos seriam libertados, os enfermos seriam sarados, os doentes de alma seriam curados. Então, o Espírito de Deus também está em nós. O poder de Deus está em nós para aquele que tem fé, orar, para libertar cativo, para curar enfermo, para trazer a alegria onde tem tristeza. Vocês estão entendendo isso aqui? Se você crê nessa palavra, né? Se você crê nessa palavra, na sua oração, você vai falar assim, Senhor, até hoje, eu tenho, assim, andado, né, sem ter a noção daquilo que é colocado à minha disposição, que é o poder do Espírito Santo. Então, se a palavra, ela não volta vazia, e essa palavra, o Senhor diz que ela se cumpre, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele está em nós, né? Você tem que entender que Deus está falando que você também, hoje, pode declarar essa palavra. Que o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, nós já pregamos aqui, é uma coisa assim, uma força enorme que nós não conseguimos nem qualificar. E o poder de Deus, né, é considerado, a palavra em grego é traduzida como dínamos, né? Daí veio dinamite, o poder de uma dinamite você não imagina. Então, nós estamos falando que nós fomos colocados dentro de nós o poder do Espírito Santo para que ele, né, haja, assim como ele agiu na vida de Jesus, que Jesus era homem, ele não era, embora ele é Deus, mas ele se fez homem, enquanto homem, ele recebeu o poder do Espírito Santo para fazer o que ele fez, nós também recebemos o poder do Espírito Santo. Amém? Então, a partir daí, na sua oração, nós vamos empurrar essa pedra. Nós vamos empurrar essa pedra porque não é a sua força, mas é o poder do Espírito Santo que habita em nós, que vai fazer coisas que você jamais imaginou que você poderia fazer. Amém? Fica em pé, vamos orar.